Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor para todo sempre, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você, mais um dia iniciando na presença do nosso Deus. Olha só, meu irmão, eu quero te alertar neste dia, em mais uma madrugada na presença do nosso Deus. Tome cuidado, meu amado irmão, com a murmuração. Tome cuidado em não agradecer ao Senhor. Nós vemos muitas das vezes, nós reclamamos. Se está frio, nós reclamamos. Se está quente, nós reclamamos. Se está chovendo, nós estamos reclamando. Meus irmãos, o povo de Israel, quando murmurou contra o Senhor, quando não tinha água, quando não tinha comida, será que nós, meus irmãos, não estamos fazendo da mesma maneira? Será que nós não estamos sendo murmuradores? A palavra do Senhor por esses dias veio aos nossos corações para nos alertar. Muito cuidado com a murmuração. Meu amado irmão, aproveite o dia de hoje, agradeça ao Senhor porque você está vivo, agradeça ao Senhor porque a tua família está bem, por mais problemas que a tua família tenha, em nome de Jesus, agradeça ao Senhor nesse dia, agradeça a Ele, pois Ele tem feito maravilhas na tua vida, Ele tem feito grandes coisas na tua casa, amém? Não permita que a murmuração tire o foco da tua adoração ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus, o Senhor nesta manhã me incomoda para eu incentivar você, para eu te alertar, na verdade, a não murmurar, a não ser um murmurador, a agradecer ao Senhor. Amém? Nós iremos orar e eu irei ler contigo o capítulo de número 14 neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Meu Deus, olha só, Pai querido, quantas coisas boas o Senhor tem feito para nós. Meu Deus, se nós murmuramos em algum momento, se nós pecamos em deixar de agradecer por tudo que o Senhor tem mandado, meu Deus, nos perdoa, Pai, que somos muitas das vezes falhos, pecadores. E nós muitas das vezes, meu Deus, não reconhecemos o tamanho da grandeza do teu amor, nós não reconhecemos o tamanho do cuidado que o Senhor tem para conosco. Meu Deus, que o nosso coração a cada dia venha a ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias. Meu Deus, por mais problemas que nós temos no nosso dia a dia, mas nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Ó Pai, eu uno a minha fé, meu Deus, agora com inúmeros irmãos e irmãs que nos acompanham através desse canal. Ó Pai querido, eu sei que essa irmã agora está agradecida ao Senhor pela sua família. Eu sei que esse irmão está agradecido agora pelo trabalho, por mais problemas que ele tenha, mas foi o Senhor que abriu a porta. Foi o Senhor quem o colocou lá. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste dia, neste momento, visita a casa desse irmão, visita, Senhor, a casa dessa irmã. Ó Pai querido, que o coração dela possa estar quebrantado. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta família possa estar reunida. Ó Pai querido, esta irmã que está sempre reclamando do esposo, esse esposo que está sempre reclamando da esposa. Oh meu Deus, mas foi o Senhor quem uniu esses dois. Foi o Senhor quem fez com que ele deixasse a casa dos pais e unisse a esta mulher. Meu Deus, que haja, Senhor, um agradecimento de ambos. Meu irmão, minha irmã, neste dia, agradeça ao Senhor pela vida do teu esposo, agradeça ao Senhor pela vida da tua esposa, seja grata ao Senhor por essa pessoa maravilhosa que o Senhor colocou na tua vida. Meu Deus amado, em nome de Jesus, contempla esse casamento agora, contempla esta família. Ó Pai querido, que esse dia seja um dia diferente na vida desses irmãos, que esse dia seja um dia diferente na vida dessas irmãs, desses jovens, Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia, Pai querido, o nosso coração venha estar quebrantado diante do Senhor, agradecendo pelas bênçãos e as misericórdias
tua sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe tua vida. Amém. Vamos ser gratos ao Senhor em mais um dia que Ele nos concede. Amém? Capítulo número 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os dons de profecia e de língua. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, ele está nos ensinando, na verdade, desde o capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, sobre a unidade no corpo, sobre o amor, tá? E isso é dentro do âmbito daqueles que estão ligados ao corpo de Cristo. E hoje nós iremos ver aí sobre os dons de profecia e de língua. E ele continua, ó, segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou por meio do conhecimento, ou da profecia ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas, que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares a palavra bem compreensível, como se entenderá o que se diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com um entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o instruído amém sobre a tua oração de graça, visto que não sabe o que dizes? Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possas também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Como está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes.
Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas, e entrarem os que não têm instrução ou incrédulos, não dirão que estão loucos? Se, porém, todos profetizarem e alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre nós. Aí vem a partir do verso 26 a necessidade de ordem no culto. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém fala em língua, faça-se por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Se contudo não haver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se porém o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Pois todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhe é permitido falar, mas sejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se, porém, alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Meus amados irmãos, que capítulo tremendo, um pouquinho extenso, mas de um conteúdo abençoadíssimo. Meus amados irmãos, o capítulo 14, o apóstolo Paulo vai instruir esta comunidade gentílica, esses irmãos, a respeito do falar em línguas. Ele está instruindo esses irmãos a eles tomarem cuidado para não ficar falando uma língua que ninguém entende. Ele instrui esses irmãos e dá até alguns exemplos. Há muitas línguas no mundo, mas nenhuma é sem sentido. Então eu preciso falar uma língua que as pessoas entendam. E aí ele fala a respeito de algumas coisas aqui muito interessante para nós terem ordem no culto. Não pode todo mundo sair profetizando ao mesmo tempo, não pode todo mundo sair falando em línguas ao mesmo tempo. Que fale 1 ou 2, 3 no máximo e que haja intérprete. Se não tem, fale só você e Deus. Isso gera um grande problema hoje no nosso tempo, nas igrejas, em algumas, que não entende esse texto ou não lê, não consegue ter o discernimento e sai aí jogando línguas estranhas ao vento, dizendo que está falando línguas estranhas, entregando profecias em línguas estranhas, quando na verdade nunca leu esse texto. É necessário que nós, como liderança, ensinamos os nossos irmãos na igreja a respeito disso aqui. O apóstolo Paulo dá orientações claras sobre essa questão, sobre essa ordem no culto. O culto precisa ter ordem e decência. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Amém? Eu não vou falar mais para não ficar tão extenso esse vídeo, mas que você possa meditar no capítulo 14. Leia 12, 13 e 14, que você vai entender bastante como é o culto, como eu devo me importar no culto. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, te dê um dia abençoado, no nome de Jesus.